Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para um reparo no lar, no nosso lar. Hoje nós falaremos sobre algo que é muito comum nas nossas vidas, mas que muitas vezes nós não temos coragem de assumir: a mágoa. Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Então, sempre há necessidade de reparos, sempre. Mágoas. Grande graça recebida exige grande graça despendida. Somente os que foram perdoados conseguem perdoar. Somente os que foram perdoados conseguem perdoar. Guardem isso, isso é muito importante. Hoje nós vamos identificar pecados de ira e de mágoas em nossas vidas. Vamos reconhecer o imensurável perdão de Deus revelado na cruz de Cristo. E vamos traçar passos para livrar-se da ira e das mágoas e restaurar relacionamentos danificados. Bom, guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Essa é uma frase de um desconhecido, não sei quem foi que falou isso, mas nunca foi. É algo muito verdadeiro, né, que nós devemos guardar. Guardar mágoas é como tomar veneno. Nunca é o outro que vai sofrer. Sempre nós que vamos sofrendo e morrendo aos poucos por causa da mágoa. A mágoa é a ira não resolvida, certo? As mágoas talvez sejam a maior destruidora de famílias de tudo aquilo que nós já temos visto até aqui. Nós guardamos mágoas sobre coisas ruins que acontecem longe de nós. Guardamos mágoas de pessoas que vivem junto de nós. Veja, por que as mágoas talvez sejam a maior destruidora de famílias? Porque muitas das outras coisas que podem acontecer no relacionamento, elas são frutos, ou muitas vezes desenrolar de mágoas que nós já vamos guardando no nosso coração. E é curioso que nós não guardamos mágoas sobre coisas ruins que acontecem longe de nós. Por exemplo, se nós vemos, como é costume nós vemos na televisão, algum ato de terrorismo, algum ato de um homem saiu na rua e saiu esfaqueando todo mundo que estava no meio de uma praça. Nós ficamos inconformados no momento em que nós vemos a notícia, mas isso não significa que nós ficamos magoados. Nós não guardamos mágoa daquela pessoa. Aquela pessoa logo cai no esquecimento, a gente vai lembrar do fato, mas não temos mágoas guardadas no nosso coração. Nós guardamos mágoas de pessoas que vivem junto a nós. É de filho, é dos pais, é de parentes, é de pessoas muito próximas, né? De irmãos em Cristo. Então, é dessas pessoas que convivem conosco que nós sentimos falta, que sentimos mágoa, acabamos criando mágoas. E por que que isso acontece? Bom, é muito interessante nós observarmos, nós vamos ver um pouquinho como isso está relacionado a ídolos do nosso coração, mas vamos continuar. A mágoa é como veneno que mata física e espiritualmente, mas aos poucos, né? A gente não vê o que ela está fazendo, nós não vemos o que a mágoa está fazendo no nosso coração, certo? Imagina num casamento, homem e a mulher lidando todos os dias, muitas coisas vão acontecer durante o dia, um único dia, que pode gerar algum tipo de mágoa. E a mágoa é um tijolinho que você coloca ali. E daqui a pouco vem outro tijolinho. Se você não resolve o problema, o que vai acontecer? Daqui a pouco tem um muro todo na frente que você não tem como transpassar para o outro lado, e você acha que é impossível resolver o problema, já está dado o tamanho do muro e a grossura dele que existe entre ambos. Então, é muito importante resolver estas mágoas, né? Sem contar, irmãos, que a mágoa ela é altamente contagiosa. Por exemplo, imagina, eu conheço alguns casos muito, muito evidentes em que a mulher se divorcia do marido e a mágoa dela, ela carrega essa mágoa consigo durante muito tempo, muito tempo. E ela vai minando toda a esperança de outras pessoas a ponto de virar uma militante contra o casamento. Então, veja, ela sofreu tanto no casamento, ela guardou tanta mágoa no casamento, que ela não deseja o casamento para outras pessoas. E ela vai falar e vai fazer a cabeça conforme for necessário para impedir mesmo que a pessoa possa, então, se casar. Ela está contagiando outros para impedir. O feminismo é uma forma também
contagiosa da mágoa. É claro, é evidente, é certo de que homens abusaram do seu poder, da sua força, da sua autoridade, e em vez de proteger as mulheres, se tornaram os maiores agressores dela. Só que responder com hostilidade, com ira, com falta de perdão, né, criando um movimento contrário de opressão no sentido inverso para poder combater o problema, não é um combate, é uma guerra, né? Não é um resolver o problema, é criar maior problema, mais ira, é criar mais desavenças, é criar mais mágoas. Então, a mágoa ela é altamente contagiosa, deve ser drenada, e a única forma de nós sairmos do efeito, né, do veneno da mágoa é drenar, quando ela é drenada pelo poder curador da cruz de Cristo. Não é um exercício, não é automático, não existe nada que nós possamos fazer que tire o veneno da mágoa de nós, a não ser estarmos entregues a Jesus Cristo para que então o poder da cruz possa nos libertar dessa mágoa. Vejamos em Efésios o ensino bíblico sobre mágoas e perdão. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, muitas vezes, magoados com o sistema que me impede de progredir, me impede de chegar onde eu desejo chegar, muitas pessoas acabam se revoltando contra isso e querendo prejudicar o sistema, prejudicar o Estado, prejudicar outras pessoas que trabalham, outras pessoas que se dedicam a isso, roubando. Então, a ordem é muito claro. Não importa o que esteja acontecendo, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. O importante é o fazer com as próprias mãos o que é bom para poder ajudar aqueles que necessitam. Você se liberta de ficar dependente de outros e você passa a ser auxiliar dos outros. É muito importante, é muito impressionante esse tipo de pensamento, né? Eles nos ajudam, então, a mudar de uma forma de pensamento de vítima para um pensamento de, então, auxiliar, de cooperador, de governar sobre a criação, assim como nós, com o propósito para o qual nós somos criados. Então, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe vai sair quando nós estamos magoados, quando nós brigamos, eu brigo com a minha esposa faz alguma coisa que eu não gosto, e em vez de eu falar para transmitir graça a ela, transmitir perdão, transmitir amor, eu uso palavras que vão ferir, que vão machucar, que vão trazer algum tipo de mal-estar ao coração dela, porque eu quero que ela sinta aquilo que eu também senti. Então, o importante é entender o que está acontecendo e transmitir graça, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Viu? Porque esse tipo de atitude irada, né, esse tipo de reação a algo que fizeram contra nós, não é o natura, não deve ser aquilo que está no coração daqueles que têm o Espírito Santo. A ação de quem tem o Espírito Santo deve transmitir aquelas que são o fruto do Espírito. Então, precisamos estar conscientes da nossa ação, do nosso coração, para poder agir em conformidade com o Espírito. Senão, nós vamos reagir como seres humanos caídos. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Então vamos ver. Qual a relação entre ira e mágoa? Bom, a mágoa parece ser um caso de ira não resolvido. É aquele problema que aconteceu, que te fez mal, que você não gostou e que você não resolveu isso, ou com a pessoa que te magoou, ou no seu próprio coração, e aí isso acabou levando para frente. Logo lá na frente, você já nem vai lembrar daquele mal criado, mas o veneno da ira já está lá dentro. E ele vai acumulando, acumulando, acumulando até tomar conta de todo o teu ser. Então, está relacionado à escolha de guardar ira dentro de si e não perdoar quem causou a ofensa. Muitos acham que não é muito espiritual admitir a ira. Então, como eu sou crente, eu não fico irado. Não, eu amo meu irmão.
E esse tipo de pensamento de positivista, de tentar achar que, se eu pensar que eu amo, não resolve. É importante olhar para o seu coração e reconhecer a ira. Antes você reconhecer a ira no seu coração, mais rápido há de conseguir solucionar o problema. Então, normalmente usam outros termos, né, para identificar o que a Bíblia chama de ira. Então, as pessoas vão usar que está frustrada, que a pessoa está triste, né, que a pessoa está decepcionada. Eu estou decepcionado com você. Não, é ira. É ira. A pessoa não fez aquilo que você esperava. A pessoa não reagiu de modo a te satisfazer, de modo a cobrir o que ela pensa de ser correto e errado, né? Então, neste momento, ela olha para o filho e fala assim: eu estou decepcionado com você. Por quê? Porque o filho não correspondeu àquilo que ela queria, que estava aquilo que é o propósito do coração dela. Então, são outras palavras que as pessoas usam para maquiar aquilo que a Bíblia vai chamar de ira. Então, Efésios 4, 32, 5, 2, do 5 ao 2, então ele vai complementar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é muito importante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você já pensou em viver como Cristo a ponto de entregar a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave pela pessoa que te ofendeu? Pois é o que o texto está dizendo, né? O que Deus pede em todas as situações que envolvem ira, o que Deus pede em todas as situações que envolvem ira crônica? Bom, Deus nos chama para uma vida de perdão. O mesmo tipo de perdão que Cristo nos ofereceu pela sua morte na cruz. Então, da mesma maneira que Cristo se ofereceu para que pudéssemos ser perdoados, nós também devemos nos oferecer para que outros sejam perdoados. Somente Cristo vivo em nós, então capaz de transformar mágoas em perdão. Se você não consegue perdoar, é porque Cristo ainda não habita plenamente no seu coração. É uma área do seu coração que precisa ser alcançada por Cristo ainda. Por isso, ore para que Deus te alcance essas áreas. Por isso, necessidade de reconhecimento da ira, porque senão você não tem como orar pedindo essas coisas. Lembre-se, perdão não é uma resposta natural do ser humano. A resposta natural do ser humano caído é a ira. Então, qualquer ofensa que eu sofra, qualquer frustração, qualquer coisa ruim que aconteça na minha vida, eu vou reagir com mágoas, com iras, eu vou guardar aquilo no meu coração. Então, o perdão é uma resposta o perdão verdadeiro exige uma obra sobrenatural do coração humano. É uma resposta daqueles que têm Cristo habitando nessas áreas do nosso coração plenamente. É uma resposta de quem conhece os seus pecados e olha para a cruz e enxerga o tamanho do perdão de Deus. Somente os que foram perdoados conseguem perdoar de fato o outro. Qual é a raiz, então, da ira crônica, da mágoa? Qual é a raiz da mágoa? Ela existe porque muitas vezes não recebemos aquilo que desesperadamente desejávamos. Então, se eu quero chegar em casa, tomar o meu banho, sentar no meu sofá depois de um dia árduo de trabalho, descansar um pouco, e quando eu entro em casa, minha esposa chega com um monte de problemas para resolver, um monte de contas para eu pagar, um monte de reclamação de como foi o dia por causa de coisas que tinham que ser feitas e as crianças bagunçaram e ela não conseguiu fazer tal coisa. No momento em que o meu desejo de descanso é frustrado, eu vou responder com ira. Eu vou brigar com a minha esposa, vou brigar com os meus filhos, vou pegar as minhas coisas e vou para um lugar onde ninguém vai ficar bagunçando, falando, né, na minha cabeça. Então veja, essa é uma atitude irada. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu porque eu criei a solução, um desejo dentro do meu coração. Qual que era o desejo?
eu tinha o desejo de descanso. Eu não levei em consideração que minha esposa também trabalhou o dia inteiro, aguentou um monte de travessura dos meus filhos, teve que auxiliar na escola, na coisa, sem contar as coisas que ela tinha para fazer na casa, sem contar a porção de coisas que ela tem que se preocupar. E quando ela chega, que ela acha que agora eu vou poder auxiliá-la para que ela possa pelo menos tomar um banho direito, sem correria, eu chego já pensando mais em mim do que nela. E como homem, eu tenho que me preocupar mais com a minha esposa. Então, homens, guardem essa parte. Você tem que se preocupar com o bem-estar da sua esposa. Mas veja que o problema da mágoa está no coração. A mágoa que eu criei no meu coração com um desejo de chegar em casa, por causa do desejo frustrado de descanso, é uma mágoa que brotou do próprio desejo que eu tinha no meu coração. Então ela existe porque muitas vezes não recebemos aquilo que desesperadamente desejávamos. O desejo pode ser tão intenso, mas tão intenso, que ele se torna um ídolo no nosso coração. Então é comum, né, você conversar com, por exemplo, um homem que esperava que a sua esposa fosse mais carinhosa, mais atenciosa e não tão dada à internet, novela e essas coisas aí que atraem a atenção das pessoas continuamente, né, que roubam, que enlaçam o coração dela. Então, o homem acha que ela, né, os filhos que esperam que os pais deem mais atenção. Veja, é errado o filho esperar a atenção dos pais? Não, não é errado. Mas se esse desejo governar a vida do filho, isso é pecado. É errado o homem esperar mais carinho da sua esposa? Não. Mas se isso governa o coração do homem, é pecado. É errado a mulher esperar mais atitude do marido? Não. Mas se isso governar o coração dela, é pecado. Então, essas coisas vão gerando ira, raiz de amargura no coração. Vai criando veneno dentro de nós. E quando nossos desejos, então, são bloqueados por alguém, nós respondemos de que maneira? Com ira, guardamos mágoa, procuramos vingança, fazemos gerar intrigas. Então, a mulher vê que o homem não tem atitude, não dá atenção para ela, só fica pensando em futebol. O que ela vai fazer? Ela vai deixar de dar atenção para o homem como forma de, então, fazer com que ele sinta o que ela está sentindo, que ele experimente aquilo que está acontecendo com ela. E essa, então, é uma atitude já pecaminosa. Não que o problema do marido não seja real, é real, mas a resposta com vingança não é uma atitude correta. Então, nós procuramos vinganças, fazemos gerar intrigas, passamos a odiar as pessoas que nos privou do nosso desejo. Essa é a reação natural nossa. Agora, reflita sobre o que te leva ou levou à ira. Você aí que está assistindo, pare o vídeo, reflita um pouco sobre questões que você ficou irado e se você já não ainda está carregando isso contigo. O que eu desejava tanto que fulano não me deu ou impediu eu de conseguir? Pense a respeito disso daí. Pause, reflita a respeito disso e veja qual foi o efeito que aconteceu. Normalmente as pessoas respondem assim: eu queria ser aceito pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus pais. Eu queria um pai presente que brincasse comigo e se interessasse por mim. Eu queria que meu marido me tratasse como uma pessoa e não como um objeto. Percebe? Reflita sobre essa questão. Pense. Aí, quando você tiver a resposta em mãos, em mente, escrita, é bom escrever, não se vitimize. Não se vitimize. Nossa cultura usa essas respostas como justificativas para a ira. Tá certo. Realmente somos vítimas. Realmente existe um mal do lado oposto. Certo? Não estou falando que não existe. Existem homens que usam sua esposa como vítimas. Existem pais que não dão atenção para os seus filhos. Mas uma cultura de vitimização nunca, nunca alcança a vitória ou o livramento. Na verdade, essa cultura de vitimização intensifica o problema. Então, ficar culpando o outro, ficar apontando os problemas, ficar atacando a pessoa, revidando, né? Mostrando para todo mundo qual que é o problema, gritando para o mundo inteiro te ouvir, para que a outra pessoa se sinta humilhada diante das suas atitudes,
não resolve o problema, isso só intensifica cada vez mais o problema. Escraviza você a ira e aumenta a mágoa no seu coração. Então, veja, a cultura de vitimização falha ao não levar em consideração a vida de Cristo em nós. Veja, é Cristo em nós que nós devemos olhar para o que Cristo fez. Nós devemos olhar para a cruz. Veja o que Lucas diz. Contudo, Jesus dizia, na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi levado à cruz justamente por causa da ira, da mágoa de homens que estavam perdendo aquilo que eles desejavam. Jesus falava contra a idolatria do coração. E estes homens, então, ao ver que seus desejos estavam correndo sério risco e de que eles, por causa disso, estavam sendo expostos como pessoas ruins, pessoas malvadas, pessoas que desviam os outros, que colocam peso sobre os outros, que fazem mal uns aos outros, eles se levantaram então contra Jesus Cristo, e por causa do ódio e da ira no coração deles, Cristo foi à cruz. E o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebe? Olhe para a cruz. Certamente nós não queremos minimizar ou negar o fato de que muitos de nós somos vítimas, mas afirmamos que, mesmo assim, mesmo sendo vítimas, somos responsáveis pelas nossas respostas aos abusos que sofremos. Nós não podemos evitar o mal que virá contra nós, o que os outros estão fazendo contra nós, mas a forma como nós vamos responder a esses abusos, nós podemos controlar. É nossa responsabilidade. Então, 1 Pedro 2, 21 a 24 diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, veja, é para isto que você foi chamado à presença de Cristo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ele confiava no Pai, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Nós somos curados, purificados, limpos do pecado por causa do que Cristo fez na cruz. E Pedro está falando aqui que ele nos deixou o exemplo para seguir os seus passos. Nós somos chamados para seguir os passos de Cristo. A vida de Jesus fará com que respondamos como Jesus respondeu diante de enormes injustiças. Lembre-se, como Deus vos perdoou em Cristo, perdoe como Deus vos perdoou em Cristo. Deus quer que perdoemos como Ele mesmo nos perdoou. Nós oramos, perdoa os nossos pecados, assim como perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, na mesma medida, assim como Deus quer que perdoemos como Ele mesmo nos perdoou. Sem Cristo em nós, isso é impossível de se alcançar. Impossível. Quando não reconhecemos o verdadeiro estado do nosso coração, a profundidade do nosso pecado, a miséria da nossa alma diante de Deus, teremos dificuldades em perdoar outras pessoas. Guarde isso. Se você quando você não consegue perdoar a outra pessoa, é porque você não conhece o verdadeiro estado do seu coração. Você não conhece a profundidade do seu pecado contra Deus. E você não conhece a miséria da sua alma diante do Senhor. Porque se você reconhecesse, sem estas coisas, nós temos dificuldades em perdoar outras pessoas. Se nós reconhecêssemos estas coisas, nós perdoaríamos o próximo, pois não conhecemos o tamanho da dívida que foram perdoadas por Cristo e por isso guardamos mágoas contra os outros. Mateus 18, de 21 a 35, é a passagem do servo incompassivo, né, da que não soube ter compaixão. Ele foi perdoado, mas não perdoou. Jesus ensina a necessidade de perdão como uma resposta básica e automática às ofensas que nós recebemos. Quando realmente percebemos o tamanho da dívida que temos para com Deus, escuta bem,
todas as ofensas cometidas contra nós, embora sejam reais e difíceis de enfrentar, elas passam a ser pequenas. Certo? Quando nós reconhecemos o tamanho, percebemos o tamanho dos nossos pecados, é muito mais fácil perdoar aqueles que têm cometido pecado contra nós. Pois o pecado que cometem contra nós não chega perto do nosso pecado para com Deus. E muitas vezes vivemos grato pelo perdão divino, mas não a ponto de perdoar os outros. Então, talvez você esteja olhando de maneira superficial para os seus próprios pecados. Então, dê atenção à dívida que foi paga na cruz por Cristo pela sua vida. E perdoe, então, aquele que tem pecado contra você. Guarda a minha ira e passo para as pessoas a responsabilidade de satisfazerem meus desejos. Então, se eu não conheço o meu pecado, eu vou guardar a minha ira e vou passar para as pessoas a responsabilidade de satisfazerem meu desejo. Você vai querer que o outro compense por tudo que você sofreu. E se a outra pessoa não pede perdão? Bom, é comum escutar isso, né? Mas eu tenho que perdoar mesmo que a outra pessoa não me peça perdão? Acautelai-vos disso, né? Jesus Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Bom, mas aí, Arthur, você está me falando, o texto está falando claramente, se vier ter contigo, aí eu devo perdoar. Mas olha essa passagem de Marcos. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Percebe? O dever de todo aquele que foi perdoado por Deus é perdoar. Ore agora, confiando ao Pai, aquela pessoa que te magoou. Entregue toda essa ira nas mãos do Senhor. Se for difícil perdoar, ore. Ore constantemente. Olhe para o seu coração. Veja o tamanho do seu pecado diante do Senhor. Veja a cruz, como Ele perdoou você, derramando o seu próprio sangue para que você tivesse perdão das vossas dívidas diante de Deus. E ao reconhecer o tamanho de Deus ao qual você tem pecado e o perdão que vem da cruz de Cristo, esteja disposto também a perdoar a outra pessoa. Pois assim fazendo, você demonstra o viver de Cristo em vós. Importante, irmãos. Importante. Viver livre da ira e das mágoas envolve um fato e um processo. É deixar, é esquecer, certo? E um processo, ele pode demorar, não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Muitas vezes teremos de chegar a um ponto culminante em que estendamos perdão de uma vez para sempre a alguém que nos ofendeu. Precisamos esquecer as ofensas no sentido bíblico, decidindo não levar em conta as ofensas do passado. Eu não estou dizendo aqui que você tem que esquecer. Muitos pecados são tão graves, muitas coisas que nós sofremos são tão graves que é impossível de eu esquecer aquilo que aconteceu. Por isso, a questão é não levar mais em conta. Ou seja, você vai olhar para trás e você vai lembrar, mas aquilo lá já não significa mais nada. Aquilo lá já foi pago pela própria cruz de Cristo. Então esquece, deixa de lado, não fique revivendo. Às vezes as pessoas falam, eu perdoei, mas no primeiro embate que tem, traz todo aquele pecado, todo aquele problema de novo e joga em cima da mesa. Cada vez que vai discutir alguma coisa, parece que a vida inteira da pessoa é colocada novamente, toda a mágoa que guardou, porque não conseguiu esquecer. Às vezes já perdoou 1000 vezes e, na verdade, está lá jogando mais uma vez sobre a mesa. Por quê? É uma tentativa de querer ferir o outro, de agredir o outro, de fazer com que o outro se sinta mal. Normalmente isso acontece quando o outro me faz se sentir mal e eu não quero me sentir mal. Então eu pego aquele mal que foi feito lá no passado e trago novamente. Veja, é vingança, não houve perdão, não houve um esquecimento bíblico, não houve uma atitude bíblica com relação àquilo que aconteceu. É certo, irmãos, que o perdão não significa necessariamente que o relacionamento vai voltar a ser como era antes. Mas se aprendemos a perdoar uns aos outros, pode ser que o futuro se torne melhor do que o que era antes. Pois haverá intimidade entre os dois a ponto de poder olhar para trás e para frente e perceber a graça de Cristo na sua vida. Existem coisas que são
né, ruins demais. E que a Bíblia dá ênfase mesmo para que nós deixemos de lado, cortemos o convívio. Mas isso não significa não perdoar. É só uma questão de evitar que cause mais dano à sua vida. Certo? Então é isso, irmãos. Ore, esquadrinhe o seu coração, veja o que tem feito, o que tem acontecido, se não há um ídolo no seu coração que faz com que toda vez que alguém impeça você de alcançar alguma coisa, você responda de maneira errada e guarde a mágoa no seu coração. Não permita que esse veneno entre fundo no seu coração e te impeça de continuar vivendo a graça que vem da cruz de Cristo, do trono de Deus. Experimente a graça que é dada por Deus às nossas vidas, que é o perdão dos nossos pecados. Experimente o prazer de poder andar na presença do Senhor e se ver livre de toda a mágoa e de toda a ira. Entregue-se ao Senhor. Olhe para Cristo e conheça o verdadeiro perdão. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.